Vamos ver agora um pouquinho de algumas estratégias que nós podemos usar na educação das crianças do temperamento do fogo? Vale lembrar que as estratégias nós apresentamos durante a vida inteira da criança, durante a nossa vida inteira, inclusive de nós adultos precisamos adotar algumas estratégias para ajudar no tratamento do nosso temperamento. Mas na infância, na primeira infância, é somente as estratégias. Depois, quando ela já está tendo ali uma maturidade na sua fala, quando você percebe que ela já tem uma consciência daquilo que está sendo conversado, né? Ela já consegue estruturar ali o conhecimento, fazendo perguntas, respondendo, né, perguntas que você faça acerca dos livros, das histórias que você está contando ou de fatos reais da vida, mas fazendo perguntas coerentes. Então ela já está começando a perceber o ambiente ao seu redor com mais propriedade. Neste momento você já pode começar a introduzir ali o ensinamento acerca dos elementos, né, que a gente vai ensinar nas próximas aulas. Mas aqui eu gostaria então de começar a falar sobre as estratégias, aquelas que nós vamos adotar para a vida inteira, porque o temperamento está conosco desde que nascemos até quando morremos, assim como os nossos defeitos também, causados pelo pecado em nós. Certo? Então a gente pode começar a ajudar a perceber como a criança age para ver o que nós podemos fazer. Essa criança não demanda muito colo, né? Diferente dos outros temperamentos, ela tende a sair do colo, a querer descer do colo o quanto antes melhor. Dorme bem sozinha, dorme bem ali no berço, e é bom que você deixe ela ter essas experiências, né? Provoque ali um momento de carinhos. Apesar de que ela é tão independente, vai estar sempre correndo pela casa, fazendo alguma coisa separada, para de vez em quando, dá um beijinho, ensine o toque, né? Ensine para ela essa presença, a importância dessa presença, a beleza dessa presença. O quanto é bom o toque, o quanto é bom o carinho. Então, dê bastante beijos nessa criança, traga ela para perto ali na medida do possível, mas respeite. Deixe ela ali fora do colo, do jeito que ela gosta, livremente, e vai fazendo esses carinhos nas oportunidades que você tiver. Quando estiver dormindo, esteja sempre pegando ali, fazendo um pouquinho de mimos, né? Com conversas mais doces, afirmando a criança, como você é linda, olha como você é linda, olha como tá tudo bem. Então vai trazendo tranquilidade ali para a criança e segurança, né? Da sua presença para ela. Ela também tende a ser um pouco birrenta, não é que nós falamos? Então, assim, não dê muito ibope para as birras, não. Muito pelo contrário, um remédio para acabar com as birras é não ficar em cima. Seja brigando, seja abraçando, acolhendo, seja corrigindo, seja falando alguma coisa, seja tentando mudar o foco da criança para outra. O melhor remédio para a birra de uma criança colérica é não dar ibope. Aliás, de quase todas as crianças, mas essa em especial. O que ela quer é que a vontade dela seja realizada. Se você saiu dali e não vai realizar a vontade dela, a birra perdeu o sentido. Então você deve fazer ali nos primeiros momentos, já não dar o ibope, né, para ver se ela para com a briga, mas se ela vai crescendo ali e tende a fazer algumas birras, tende a mostrar ali alguma chantagemzinha emocional, chorando, gritando, se jogando no chão, algo do tipo, comece ali com intervenções de castigo, né? Olhe firme, pegue nos olhos, demonstra que não pode. Fala um pouquinho ali da forma mais adequada para a idade dela, da forma com que ela pode receber essa informação, por que não pode, usando da razão, e coloque-a no castigo. Elas têm uma estrutura muito forte, muito marcante, e elas retêm muito aquilo que nós falamos, retém essa estrutura da bronca. Então ela vai entender o porquê que aquilo está acontecendo e isso de fato pode ajudar a corrigir. Muito mais do que se você ficar ali, né, dando muita atenção para essas brigas, para essas bronquinhas. Então aproveite que ela é muito adaptável à rotina e faça uma rotina bem estruturada para ela, seja um pouco mais fiel à rotina, porque isso vai ajudá-la a perceber que há um tempo para todas as coisas. E este há um tempo para todas as coisas traz uma estrutura real, né? Que o sol nasce de manhã, a lua nasce à noite, de que primeiro a planta tem que crescer, depois ela vai florescer, depois ela vai dar fruto.
Então, como ela tem um raciocínio muito lógico, ela percebe essas coisas muito rápido, ela vai aceitar também essa estrutura. E essa estrutura vai ajudar a ela a educar a sua própria vontade. Vai ajudar você a mostrar para ela que a vontade não pode acontecer a qualquer momento, de qualquer jeito, a qualquer custo. Então, marque essa rotina que vai ajudá-la com certeza futuramente, né, à medida do seu desenvolvimento. Não tire as coisas de frente de uma criança deste temperamento. Ela vai perceber que ela está causando, sabe? Que as pessoas ali estão meio que servindo aquela vontadezinha dela, e aí que ela vai querer fazer mesmo o que não deve. Então, se você percebe que tem algo que não é para ela pegar, faça a marcação, não pode, não é assim, tire a criança de frente, né, do objeto, e se ficar persistindo, venha com a medida que você achar mais adequado para marcar ali a sua autoridade. Lembre-se que nós precisamos marcar a autoridade para que ela perceba a hierarquia, mas não adianta o autoritarismo. Não adianta as broncas, os gritos, os berros, porque essas crianças tendem a nos tirar do nosso centro, né? Tende a nos irritar, tende a provocar mesmo em nós a ira também. Como é um instrumento dela, como é algo que tem dentro dela, ainda que ela não esteja em posse da ira, não esteja agindo com ira, ela tende a despertar isso em nós também. Mas isso não é efetivo, muito pelo contrário. Quanto mais lenha na fogueira eu ponho, quanto mais fogo eu coloco numa fogueira, mais ela vai se expandir, pior vai ficar a situação. Então a ira que não ajude, é necessário que o adulto se estabeleça, é necessário que você perceba o tom da sua voz, perceba ali se você já consegue estar falando com firmeza, porém calma, né, tranquila, para que depois você venha fazer essa correção, né? Então precisa sim de uma autocorreção urgente para as mães que têm a criança do temperamento colérico. E se você percebe que vai ter alguma situação, algum lugar, é o horário em que ela está mais agitada, em que ela de fato vai querer correr, vai querer expandir, ao invés de ficar tentando agarrar, tapear ali a vontade dela, né? Como dizia minha avó, tapear a qualquer custo, prepare uma forma de que ela possa se expandir da melhor maneira possível, né? Se por exemplo, está numa missa, é o horário em que a criança está muito pequena ainda e vai precisar expandir, leva ela ali para fora, fala assim, olha, e à medida em que ela for crescendo, fala assim, ó, esse tamanho você ainda pode ficar aqui atrás, mas depois, quando crescer, a gente tem que ficar ali na frente, nosso lugar na missa é ali. Percebeu que ela andou um pouquinho? Pegue ela, tente colocá-la de volta no lugar. Ah, percebeu que ela quer sair, vai ficar levantando muito, saindo muito? Vai com ela para um local que seja mais adequado, leve algum brinquedo, né? Um brinquedo para que ela possa segurar e ficar ali entretendo, para que você não passe aquele estresse que a mãe geralmente passa na missa, de ficar o tempo inteiro com o menino, roda para cá, o menino tá para lá, daqui a pouco o menino tá no chão, daqui a pouco o menino tá na parede, tá na janela. Não, senão vai dar mais trabalho. Então, percebeu que ela vai precisar, é a hora ou o local que ela vai precisar se expandir, que ela vai precisar brincar, correr, se soltar, não tente ficar agarrando a todo custo, porque vai criar atrito, né? E atrito no fogo, o que que dá? Dá mais fogo. Deixa eu ver, quando você tiver... tá. Não ameace, faça. Né? Se você tá ali exercendo da sua autoridade, falando assim, menina, se você fizer isso, eu vou te tirar o videogame. Vai ter que tirar o videogame. Menina, se você fizer isso, você vai ficar sem a sobremesa. Vai ter que ficar sem a sobremesa. Mas esse tipo de argumento, esse tipo de educação não é efetivo. A criança desse temperamento, ela tem uma estrutura lógica muito boa. Use isso a seu favor. Não faça isso porque não pode fazer. E não pode fazer porque não é brinquedo. Aqui em casa, né, os meninos, eu tenho um certo jargão com eles, que é, isso é brinquedo? Então não pode brincar. Porque na minha concepção, desta forma, eu vou estar ajudando, inclusive, para as fases adultas, de que não se brinca com as pessoas, porque as pessoas não são brinquedos. Não se brinca com coisa séria. Não se brinca com aquilo que não pode brincar. Brinquedo foi feito para brincar. Ou algo que a gente veja que pode ser usado para brincar, então a gente permite.
Porque as coisas, ainda que a gente use para descobrir, para aprender, para manipular, manusear, eu não posso usar como uma espada, eu não posso usar como a panelinha de comida, não pode usar como brinquedo aquilo que não é brinquedo, né? Então, dê ordens mais objetivas, mais racionais, mais lógicas, porque a criança vai te obedecer com muito mais efetividade e não vai repetir. Já a ameaça, você vai ter que ficar aplicando ela o tempo inteiro. Olha, não faça isso por isso, porque senão você vai ficar sem isso, você vai ficar sem aquilo. Isso fica cansativo para a criança, para você. E se você não cumprir, a criança ainda fica sem vergonha. Então presta bem atenção nas tarefas que você tem de como ajudá-la a obedecer, de como ajudá-la a fazer aquilo que precisa ser feito e não ficar enfrentando de frente, né, colocando ali mais energia naquela criança que já tem bastante e tende ao desafio, né? Então você precisa perceber que ela é uma potência de energia. Ela é muito intensa, é como se fosse uma bateria daquelas mais potentes que existe. Então, como que eu vou fazer para lidar com essa bateria? Precisa de conhecimento, precisa de consciência. Você precisa estar bem estruturada, bem situada no seu centro para que você possa ajudá-la a ordenar também. Tanto para você quanto para ela mesma, é muito difícil lidar com esse temperamento. Não é difícil só para você, para ela também é. Porque pensa, uma pessoa ficar o tempo inteiro ouvindo, não pode, fulano, não sei o que, não. Então essas crianças demandam, né, essa atenção o tempo inteiro e a gente às vezes vai nos berros, vai no apontamento, vai julgando porque isso, porque aquilo. Não faça assim, né? Ajude a perceber que este temperamento e que toda essa energia pode ser ordenada, pode ser direcionada. Como que nós vamos usar isso? Em que momento nós vamos usar isso, né? Então, converse com ela, já vai colocando ali, olha, agora é assim, mas daqui a pouco vai ser assado, agora a gente vai fazer isso, daqui a pouco a gente vai fazer aquilo outro. Então, a criança vai guardando essa energia para explodir na hora em que ela tiver que explodir, mas quando ela puder explodir. Então, voltando ao exemplo da missa, né? Eu tenho o Pedro Miguel, que é colérico. A gente, no começo era assim, ia lá pro fundo, ficava ali com ele no mezanino, ali mais afastado. Daqui a pouco volta ali para a mesa. Tinha a hora de ir lá para trás. Olha, enquanto o padre começa, até que comecem as leituras, a gente fica aqui. Depois a gente vai lá para trás. Quando vai a consagração, a gente volta para o banco, vamos nos ajoelhar, vamos olhar para Jesus. E assim foi por um tempo. Daqui a pouco, ele já estava ficando um pouquinho maior, você agora tem que ficar quieto na missa. Mas quando a missa acabar, você sai correndo, vai para o pátio, faz o que você quiser. Ele ficava esperando por aquele momento, guardava toda a energia, porque ele sabia que ia ter o momento dele gastar tudo isso, de pôr para fora. O que a criança quer é botar para fora, mais forte do que ela também. Então ajude a perceber que vai ter a hora, vai ter o momento, vai ter o jeito certo dela colocar tudo isso para fora, né? Então não subestime a criança deste temperamento. Ela entende, ela compreende essas negociações, ela compreende a realidade, ela é extremamente inteligente, racional, percebe as coisas muito rápido. Percebe se você está querendo enganar, percebe se você está querendo ali só amansar as coisas, mas depois não vai cumprir. Percebe como te manipular, ela percebe você. Então não permita com que ela vá te dobrando, sabe? Estruture a hierarquia para que ela possa começar a se controlar também. Porque um fogo, quando é controlado, né, eu tenho ali o exemplo da vela. Não sai daquilo ali, porque está controlada naquele pavio que foi feito para consumir aquela vela e depois acabar. E um fogo em que eu uso muita energia ali para poder botar pressão, para poder prender de qualquer forma, pense um produto inflamado numa latinha. Tá ali, tá preso, tá retido, mas daqui a pouco ele vai explodir de qualquer jeito. E se eu coloco uma correção à base do medo, se eu vou tampando só com a peneira, se eu vou fingindo que a criança não é aquilo e essa criança tá ali como o sol do verão, que é forte, que é quente, que às vezes o tempo está um pouco nublado, a gente sai de casa, nublado não, mas com algumas nuvens, né? E no período do verão a gente sai de casa sem protetor, a gente volta todo ardido, queimado, né? Então, se ela for
tratada ali pelo medo, né, na coerção, naquele tratamento mais bruto dos pais, ela vai escondendo quem ela é, mas ela vai queimando do mesmo jeito. Então, na sua ausência, ela vai acabar fazendo aquilo que não é para ser feito. É necessário conversar, é necessário expor à medida do possível, à medida em que ela vai crescendo, percebendo, dê estrutura para ela, dê informações para ela, exija dela, ela tem capacidade para isso e ela está nessa expectativa, né? O fogo está na expectativa de receber mais para poder queimar mais. E se eu controlo o fogo, então eu consigo ter o fogo como de uma vela. Mas se eu não controlo, se eu não sei lidar com este fogo pode virar um incêndio. E aí as marcas podem ser muito piores, né? Então, ensine esta criança a pedir desculpas, ensine a ela a conversar com as pessoas de uma forma, né, da melhor forma possível, com respeito a todos, independente da hierarquia. Né? Uma forma muito boa de você fazer ela perceber isso é mostrando para ela que tudo aquilo que é concreto, que é material, existe trabalhos de pessoas por trás. Então, no pão que você compra na padaria, meu filho, sabe o que foi necessário para que a gente tenha esse pão em casa? Foi preciso um homem comprar uma padaria, contratar um padeiro. E o padeiro fez o pão e tava tudo certo? Não, precisou de alguém, um atendente para ir lá pegar o pão e dar para nós. E você acha que é só chegar lá e pegar o pão? Precisou do seu pai trabalhar para que a gente pudesse ter um pão. Então ele está vendo um monte de pessoas envolvidas num processo de uma coisa, de algo simples. E vai aproximando a ele desta realidade de que muitas pessoas são necessárias para realizar uma obra. Muitas pessoas são necessárias estarem juntas num processo para que as coisas aconteçam. Então vai aproximando ele da humanização da vida, né? De que as coisas não estão prontas, não nasceram automáticas. Do nosso tempo, então, em que tudo é tão digital, tudo é tão dinâmico, é tão rápido, que a pessoa... Nós estamos ficando insensíveis, nós dos outros temperamentos também estamos ficando, quanto mais um colérico, que é prático, que é ágil, que pensa longe, pensa no raciocínio mais lógico, mais apressado. Então não importa as pessoas, o que importa são as coisas. Precisamos ajudá-los a tirar este olhar. Então ali desde as primeiras idades, pega a mão, ensina a fazer carinho, porque o carinho deles é aquele carinho mais bruto, né? Quando eles vão crescendo, usa da força. Sabe aquela criança quando vai correndo para o encontro da mãe, corre e pá, e bate de qualquer jeito, não mede ali o impacto, né? A velocidade que tem que começar a diminuir para abraçar, chega e se joga, né? Então ela vai crescendo com isso. E aí fala assim, nossa minha filha, então peraí, agora vem de novo, porque a mamãe quer receber um abraço bem carinhoso seu. E desta maneira você já está mostrando para ela como que deve ser feito. E ela não gosta de ser chamada a atenção. Ela não gosta de não fazer bem feito. Então ela vai prestar atenção e depois vai vir de novo. Então vai vir abraçar do jeito certo. 1, 2, 3 vezes que você fizer isso, a criança já está conseguindo reproduzir isso do jeito certo. Já vai estar conseguindo acolher aquele gesto, a forma com que você está pedindo para ela. Tá? Então é muito importante que você ajude essa criança a ordenar esta potência que existe dentro dela. Outra coisa que eu gosto muito de enfatizar ali desde a infância com as crianças deste temperamento é que brincadeira, para ser brincadeira, tem que ser bom para os dois. Porque como eles se importam muito com eles, com o que eles estão fazendo, às vezes eles perdem a medida e não sabem como brincar com o amiguinho. E brinca batendo, ou brinca brigando, ou brinca exigindo e impondo apenas a sua vontade. Então é necessário, olha, tem que ser bom para os dois. Tá bom para ele também? Então você já vai percebendo, já vai trazendo ali o alerta de que, nossa, eu tenho que prestar atenção no outro. Eu tenho que ver o que o outro está pensando. Então, para ser brincadeira, porque ele quer brincar. Mas não é dele se preocupar com as pessoas, não é dele olhar para o outro. Então precisa ser ensinado e quanto antes melhor, né? Crie códigos. Essa criança é muito lógica e tem um pavio um pouco curto, né? De paciência. Então se você ficar falando a mesma coisa várias vezes, como ela tem uma estrutura de marcar, ela retém aquilo que você fala,
Se você ficar falando várias vezes, aquilo vai ficar insuportável, ela vai ficar com raiva daquilo, vai querer tocar fogo e vai querer fazer justamente o contrário, nem que seja para enfrentar e marcar a vontade dela. Então eu comecei a perceber essas forças que estavam acontecendo ali no meu filho e criei alguns códigos. Como, por exemplo, ele tende sempre a querer enfrentar, né, a autoridade, querer colocar a sua vontade acima, às vezes até da minha. Um código prático e divertido que eu uso, que as pessoas não vão perceber como bronca, e aí ele também aceitou. Eu olho para ele e falo assim, tá chovendo para cima? Porque o dia que estiver chovendo para cima, você fala comigo desse jeito. Enquanto não, você pode ficar aí no seu lugar, porque a mãe aqui sou eu. Então falei isso na primeira vez, explicando dessa forma. Depois, tá chovendo para cima, meu filho? Aí ele já dá uma, não, veja bem, e não sei o quê. Então a gente vai criando alguns códigos, né, que ajuda a tornar o dia a dia mais leve. Outra coisa que a gente usa muito aqui em casa é de falar assim, deixa eu ver uma coisa prática do dia a dia assim para criar esses códigos, né? Quando ele tá fazendo alguma coisa que já tá exagerando, eu falo assim, eita, e o fogo tá forte. Aí ele já sabe que tem que acalmar, que tem que moderar, porque se eu ficar o tempo inteiro ali, não, meu filho, olha só, para com isso, ao seu jeito. E essa é uma tendência nossa, na hora de educar, querer mostrar para ele o que eles estão fazendo de errado. E mostrar na hora que eles estão fazendo de errado, que eles estão com toda a energia, com toda a intensidade gastando, na frente dos outros, sem medir o tom que estamos falando, essa combinação é quase uma combinação química que vai explodir tudo. E a criança vai ficar irritada, a criança vai fazer ainda pior do que aquilo, vai desgastar a criança, vai desgastar você também. Então, perceba que a gente precisa saber o momento certo de falar com a criança deste temperamento. E geralmente é quando elas estão tranquilas, quando a situação ali já passou. Não porque ela não deva ser corrigida, mas é porque a forma de ser corrigida faz toda a diferença. Então, naquele momento, para você frear esta criança, perceba o melhor jeito de falar, né? Se ainda não criou código, chame no canto, retire a criança. Porque se você faz ali no ambiente em que tudo está acontecendo, tudo aquilo ali é elemento para ser queimado. E aí ela vai expandir daquilo ali e vai sair. Mas se você retira a criança, você tira ela de um espaço, você deu um certo tempo de falar assim, não é assim. E corrija. Use sim da sua autoridade, porém sem usar o autoritarismo. Tem uma diferença enorme. Mas mais do que a autoridade é a razão. Porque às vezes a gente, para marcar autoridade, acaba, né, marcando com uma energia muito forte. E aí isso não cai bem. É necessário paciência. É necessário se estruturar para você ter condições de chegar a pessoa no canto e falar assim, ué, o que está acontecendo? Não, olha só, não é assim. Vamos voltar para lá e vamos melhorar? Então, uma vez eu tive que tirar meu filho várias vezes de um ambiente de festa. Eu falei assim, vai lá pro cômodo que não tinha ninguém, pro canto, nem que seja pro banheiro. Conta até 10. E quando passar, você volta. E eu fiz isso várias vezes na festa. Na próxima, teve outro momento que aconteceu, outra festa, que quando pensa que não, eu encontrei o Pedro no cômodo lá. Eu falei, uai, o que foi, meu filho? Né? Expansivo, colérico, não tende a ficar no canto sozinho. Não, mas eu tô só contando aqui, daqui a pouco eu volto. Dê ferramentas para que ele vai percebendo como ele se controla, para que não seja você a ficar controlando o tempo inteiro. Ele não precisa de uma babá full time, de que você fique o tempo inteiro ali ao pé dele, falando, fazendo, nananana. Você vai estar só colocando mais lenha, vai estar estressando essa criança, vai fazer com que ela queira explodir. E se não explode para fora, vai explodir para dentro. Então, ajude essa criança a se controlar, dê ferramentas para que ela também saiba lidar com ela mesma, certo? Reconheça ali como que ela é muito da razão, que a razão vai ser sempre o melhor argumento com ela, não vai ser ali o emocional, não vai ser o afetivo, não vai ser a ideologia, vão ser argumentos racionais que vão ajudar, e a autoridade é o limite. Então, marcando uma boa hierarquia, colocando ali
as coisas no seu devido lugar, ele vai saber, porque ele tende a respeitar as leis. Por mais que questione, por mais que queira driblar, por mais que queira negociar, dar um jeitinho ali de liderar, mas lei é lei, regra é regra, né? Então por isso que é muito importante já colocar as regras. Reconheça e declare sempre as potências dessa criança. Ao invés de na correção você marcar ali só os pontos negativos, mostrar os erros, é falar assim, olha como que nesse momento você não fez aquilo que você poderia ter feito. Você que é tão inteligente, não pensou na hora de fazer. Você que é tão forte, naquele momento ali você foi fraco e caiu nesta armadilha e deixou as coisas acontecer desse jeito, né? Então, converse com a criança e ajude a reconhecer quem ela é. Traga razão, com carinho, reconhecimento e ordem, direcionar. Isso vai ajudar a sua criança a estruturar o caminho que ela precisa percorrer de autocontrole. Porque ela quer chegar aonde você deseja, mas às vezes você está botando fogo, pilha nela demais antes de que ela perceba que pode alcançar. Então ela vai ver assim, eu nunca vou ser isso aí que a minha mãe quer, e desiste no meio do caminho, né? Então precisamos ali perceber que primeiro, apaga-se o incêndio. Depois, trata os efeitos, falando como tratar. E, por fim, busque a causa. Por que aconteceu isso, meu filho? Ajude-o a perceber que este movimento da ira, da raiva que ele sente, vem de dentro para fora. Porque senão ele vai cair naquele vício do vitimismo dessas crianças que tendem a botar a culpa em tudo, em todos, no mundo, em Deus, na vida, mas nunca é dela. A culpa é porque é o fulano que passou na minha frente. Eu chutei ele porque ele passou na minha frente. Eu caí porque tinha um buraco. Não, meu filho, vamos lá, por que isso aconteceu? Veja onde é que isso começa dentro de você. Então você viu que tem uma criança ali que você vai chutar e você quer chutar, ela vai gostar de ser chutada? Vai ser bom para ela? Tem que acontecer aqui dentro, porque eles são muito impulsivos, estão muito para fora e você precisa ajudá-lo a perceber-se a partir de dentro. Isso vai ajudá-lo muito. Então essas são algumas estratégias, né, que nós damos sugestões e vocês podem ir adaptando isso, percebendo, olhando para o teu filho, percebendo o que você pode ajudá-los a fazer a partir destes conceitos de que é fogo, de que é intenso, de que precisa ser ordenado, de que traz muito pela razão, e assim você vai ajudando a ordenar o dia a dia do seu filho com estratégias. Tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre como aproximá-lo dos elementos e depois a gente volta com mais algumas sugestões de estratégias mais específicas.